Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você já cumprimentou a irmã que está do seu lado? A que está atrás de você? Isso. Glória a Deus. Vocês são muito bem-vindas. Amém. Pensa só, hoje é um sábado à tarde, você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você escolheu estar na casa do Senhor. Amém? E não pense que isso passa batido aos olhos de Deus. Amém? Tudo que a gente faz para o Senhor é uma forma de oferta. Amém? E hoje à tarde nós estamos ofertando o nosso tempo para Ele. A Bíblia diz que a gente tem que oferecer um culto racional. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é te conscientizar onde você está. Então, você pode pensar, nossa, Deus fez tanto na vida daquela irmã, Deus está fazendo tanto na vida da pastora, ou através da minha. E você pode pensar assim, mas e eu? Minha irmã, você está aqui. Você escolheu estar aqui. Alguma coisa Deus já fez na tua vida. Alguma coisa Deus já fez na tua vida. Para você escolher estar aqui, é porque o Senhor te chamou. Às vezes a gente pensa que a gente faz as coisas para Ele, né? Mas Ele nos toca com desejo de nós estarmos aqui. Você não acorda de manhã com vontade de ler a Bíblia. A nossa carne não quer ler a Bíblia. Eu falo, nossa carne quer ler uma revista, nossa carne quer... Eu sempre brinco que a nossa carne quer ler a Caras, a Contigo. Né? O nosso espírito é alimentado da Bíblia. Então nós temos que treinar o nosso espírito. Então toda vez que você pega a sua Bíblia para ler, quando você dentro do seu carro, você escolhe colocar um louvor. Quando você pega um livro para ler, quando você assiste uma pregação, quando você sai da sua casa para vir à casa do Senhor, você já está fazendo algo que te diferencia da sua velha natureza. Amém? Porque a nossa natureza carnal, ela quer as coisas da carne. As coisas da carne são, a Bíblia é bem clara, as coisas da carne são a vaidade, a cobiça, tudo que esse mundo conspira. A gente respira mundo, a gente ouve o mundo, tudo é o mundo. Por que você escolher ouvir um louvor? Porque a gente já está tão contaminada. A gente já está tão contaminada com você sai da rua, você ouve música do mundo. Você entra numa loja, está tocando música do mundo. Você liga a televisão, tá coisa do mundo. Então, quando você tem a opção de escolher, escolha bem. Escolha algo que te alimente. Hoje você poderia ter escolhido estar em outro lugar e você está aqui. Você que está assistindo na internet, você poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Você podia estar olhando a vida dos outros no Instagram, mas você está aqui ouvindo a palavra de Deus. Amém? Então, assim, a nossa vida é feita de escolhas. E nós, muitas vezes não, nós somos frutos das nossas escolhas. Né? Então, muitas vezes a gente reclama da nossa vida, mas a gente escolheu, a gente está recebendo a recompensa de escolhas que a gente fez. E a nossa natureza, ela murmura. A nossa natureza carnal é murmurar, é reclamar, é achar que not good enough, que você não é boa o suficiente, que a outra é mais bonita, que a outra é mais rica, que a outra é mais loira, que a outra é mais magra, que o marido da outra que é o bom. Aí começa o pior. É se comparar. Uma vez um amigo meu, ele fez uma colocação, o Rodolfo sempre cita isso, que qualquer comparação que você se faz, o resultado, se você se compara com alguém, o resultado é sempre negativo, porque das duas ou você se acha melhor que a pessoa, isso te dá vaidade e orgulho, ou você se acha pior que a pessoa, que isso te gera inveja e cobiça. Então nós temos que saber que nós somos únicas. E isso é muito difícil, porque o mundo de hoje faz com que você se compare. E isso é a nossa natureza. Desde que homem é homem e caiu, a gente é assim. A gente é, Adão, onde é que você tá? Não, foi a mulher que o Senhor me deu. Mulher, o que você fez? Foi a serpente que me enganou. Essa é a natureza caída, é você ter vergonha, é você achar que a culpa é do outro, é você colocar a culpa em alguém.
É a gente estar sempre murmurando. Então eu quero te convidar a abrir a Bíblia de novo. Como a pastora abriu esse culto. Hoje de manhã o Rodolfo veio pregar para os homens. E ele me contou. Abre em Provérbios 31. De novo. O Rodolfo veio pregar para os homens hoje de manhã. E ele disse que o pastor Diego abriu o culto deles com um versículo. Que era bem o versículo que ele tinha acordado de manhã. Pensando. E eu tenho uma palavra para dar para vocês hoje, mas eu ia começar com Provérbios 31. Eu vou ler nas duas versões. A minha versão é Almeida Revista Atualizada e a de vocês, a maioria tem NVI, né? Então, esse versículo eu quero começar do zero. No versículo de Provérbios 31, 30 e 31. Enganosa é a graça e passageira a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Na versão NVI, na nova versão internacional, diz assim: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Ou seja, esse versículo que ela abriu é um versículo que a gente muitas vezes até sabe de cor, mas a gente não vive. Porque a gente vive preocupada com a nossa aparência. E isso eu estou falando para vocês não me excluindo, eu me incluindo, porque a primeira pessoa a receber a palavra é quem está pregando, amém? Amém? Então muitas vezes a gente sabe a palavra, a gente sabe o que tem que fazer, a gente sabe o versículo de cor, ou se você não sabe, você acabou de ler, e muitas vezes a gente se engana, a gente acha que essas são as coisas que duram. E a Bíblia está nos dizendo aqui bem clara que a beleza é enganosa. 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 Podia ter usado qualquer outra palavra. A beleza é enganosa. O que aconteceu com Eva? Ela foi enganada pela serpente. E o que a serpente falou? Nossa, esse fruto é tão bonito. Você tem que comer. Você tem que ter uma roupa assim. Você tem que ter o cabelo desse jeito. Você tem que ter aquela bolsa que ela tem, nem que seja falsa. E a gente fica sendo enganada pela serpente até hoje. E a serpente disse, a Eva falou assim, não, mas essa fruta eu não posso comer, porque essa fruta, Deus falou, tá pitando um pouco, pastor, tira um pouco do agudo. Tá pitando só um pouquinho. Então assim, essa fruta aqui é tão bonita, mas Deus falou que eu não posso comer porque eu vou morrer. E a serpente falou, não, boba. Imagina, amiga. Não morre, não. Deus não quer que você coma porque você vai ser igual a ele. Ó a comparação. É o que derrubou o homem lá atrás, é o que derruba a gente hoje. É a gente usurpar o lugar do outro, a gente querer ser igual ao outro, querer as coisas do outro e querer o que não pode. A nossa natureza é a mesma. E aí eu ouço gente falando assim, ai não, quando eu chegar lá no céu, eu vou brigar com Adão e Eva. Ele vai falar pra você, sabe que eles vão falar pra você? Você é igual ou pior. Porque eles não sabiam nada, a gente sabe. Eles não tinham Bíblia, nós temos. Eles não tinham Jesus, nós temos. Eles não tinham o Espírito Santo, nós temos. Jesus falou, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar o Espírito Santo e Ele vos ensinará todas as coisas. Ah, mas eu não sei, eu não nasci sabendo. Pergunta para o Espírito Santo. Eu tenho uma amiga que ela chega até a ser chata um pouco. Porque tudo ela pergunta para o Espírito Santo. Se ela vai comer ou não comer, ela pergunta para o Espírito Santo. Se ela vai botar essa roupa ou a outra, ela pergunta para o Espírito Santo. Tudo ela pergunta para o Espírito Santo. Claro que ela está solteira até hoje. E não é a Mary. Porque tudo ela pergunta para o Espírito Santo. E eu muitas vezes, eu critiquei ela no meu coração. Pensando assim, o Espírito Santo tem mais o que fazer. Fica incomodando o Espírito Santo. Ou tipo assim, você não tem vontade própria nenhuma? Tudo você tem que perguntar para o Espírito Santo? Só que eu vou te falar uma coisa.
ela erra bem pouco. Sabe o que é o nosso problema? É que a gente não pergunta nada pro Espírito Santo. Nem quando a gente lê uma coisa na Bíblia e não entende, a gente não pergunta para ele. Quem dirá o que a gente vai comer? Você lê a Bíblia e fala, não entendi nada, me deu sono. Quem já pensou assim? Quem já pegou no sono lendo a Bíblia? Eu, várias. Aliás, é um sonífero ótimo, não precisa Lexotan nem Dormonídeo. Só ler a Bíblia dá um sono. É ou não é? Tem gente que fala, é viciada em remédio para dormir. Minha filha lê a Bíblia, é uma maravilha para dormir. Uma letra bem pequenininha, então é perfeito. Mas o que? Isso é verdade. A gente não pergunta para o Espírito Santo, irmãs. A gente se compara com as outras. E esse mundo, lembra da Bíblia? A Bíblia diz que no fim dos tempos a iniquidade ia se multiplicar. Que o sujo vai se sujar e o limpo tem que se limpar. Só que o problema é que nós que achamos que somos limpas, a gente se suja o tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro. E aí a gente se pergunta, mas eu não ouço Deus. Claro, você ouve a sua voz o dia inteiro. Você ouve a voz do mundo o dia inteiro. Dá um dia da semana e olhe lá, 2 horas, se o culto não demorar. Porque a gente acha que o culto demora muito. Um dia da semana. Você conseguiria sobreviver se alimentando uma vez por semana? Não. Se a nossa carne a gente alimenta no mínimo 3 vezes por dia, por que o nosso espírito a gente acha que vai conseguir viver no espírito? Porque se nós nos dizemos cristãs, é isso que nós temos que viver. Só que o problema é que a gente se diz cristão e não vive como tal. Isso, antes de você me acusar, isso vale para mim. Porque uma vez eu estava vendo um programa de televisão e estavam falando do Dalai Lama. E aí um cara citou falando que eles foram evangelizar o Dalai Lama. Sabe quem é Dalai Lama? Aquele cara do budismo lá. Foram evangelizar o Dalai Lama. E aí perguntaram para ele assim, mas o senhor não crê em Jesus? Aí ele falou, creio em Jesus sim. O que eu acho muito difícil de crer é que você é um discípulo dele. Sabe por quê? Porque no budismo, eles têm aquele voto de você usar aquelas roupas e ter voto de pobreza e vida simples. Eles têm uma vida de abnegação. Então, se eles dizem que eles são discípulos de Buda, eles tentam viver como tal. O problema é que a gente diz que é discípulo de Jesus e vive como a gente quer. E o negue-se a si mesmo é uma coisa bem difícil de fazer. O problema é que a gente quer as bênçãos que Deus pode nos dar. A gente põe um adesivo no carro. A gente tem uma Bíblia. A gente fala de Jesus para as pessoas. Mas a gente mesmo está vazio de Deus. Né? Teve até uma pregação minha que eu até garanto que algumas de vocês assistiram, que eu falei, né, que muitas pessoas às vezes não vêm na igreja porque a gente convida e elas não veem Jesus na gente. Aí falaram assim, quer dizer então todo mundo que ela convida vai na igreja? Claro que não, porque tem um monte de gente que não vê Jesus em mim também. Isso vale para mim. Quando eu prego para mim. Porque muitas vezes a gente quer que as pessoas queiram Jesus, mas elas precisam ver Jesus em nós para querer o que a gente tem. Porque se elas veem a minha roupa e acham bonita, elas querem. Por que elas não querem o Deus que eu sirvo? Tem alguma coisa errada. Porque a gente só julga o exterior. E nós acabamos de ler que a beleza é o quê? Enganosa. É enganosa o fruto. É enganoso. Aí o que aconteceu? A serpente diz, come, é tão lindo. É tão gostoso, você não sabe o que você está perdendo. E ela comeu e adivinha o quê? O que Deus falou que se ela comesse ela ia morrer? O que aconteceu? Eva morreu? Não. Não. O que ela fez? Ela chamou o marido e falou assim, Adão, you know what? Deus estava mentindo porque eu não morri, eu comi. E não morri.
Esse argumento ela usou para Adão. Deus disse que ia acontecer uma coisa e não aconteceu. Sabe muitas vezes por que a gente não tem temor? Porque a gente acha que a gente peca aí, porque ninguém ficou sabendo, porque você não sofreu a consequência do seu pecado instantaneamente, não caiu um raio na sua cabeça, não publicaram no Facebook você cometendo aquele pecadinho, não tinha câmera escondida na sua casa da pegadinha. Aí você acha, nossa, passei limpo, Deus não pegou nada, ainda continuo falando em línguas, laramachá, laragai, o Espírito Santo ainda está em mim, pronto. Então você peca de novo, e peca de novo, e peca de novo. Porque a gente não sofre a consequência imediata. A morte que Deus estava falando não era aquela morte instantânea que muitas vezes a gente acha. Era a morte do espírito. Só que o meu marido, sabe o que o meu marido diz? Que se ele fosse Adão, e ele chegasse lá, e eu tivesse comido a fruta, sabe o que ele ia fazer? Enfiar o dedo na goela minha e fazer eu vomitar? Não comer igual. Porque isso é o que um homem faz. O problema de nós, mulheres, é que a gente quer um homem que faça todas as nossas vontades. É a síndrome de Eva de novo. Então, antes de criticar Eva, se olha no espelho. Porque nós temos um monte de características dela. Antes de falar que Pedro negou Jesus, analisa a sua vida e vê quantas vezes você negou Jesus hoje. Ah, Pedro negou Jesus, sim, é porque a gente está escrito na Bíblia, a gente ama julgar os outros, né? Mas a gente não se enxerga e não vê que a gente nega Jesus muitas vezes com as nossas atitudes. E talvez se a gente fosse uma daquelas pessoas lá, a gente não estava nem na esquina, quem dirá, olhando Jesus de longe para negar ele. A gente tinha Porque a morte de cruz é uma morte muito dolorida. Até hoje dizem que não sabem superar a morte da cruz, porque ela é uma agonia terrível. É a pior morte. A gente escolheu um Deus que teve a pior morte. A gente escolheu crer num Deus que deu o seu filho. E a gente acha que porque a gente dá uma ofertinha, a gente deu alguma coisa.